Setembro Lilás e um mês de conscientização à doença de Alzheimer. É sobre isso que o programa Vivências fala com você hoje. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um episódio do programa Vivências aqui na TV Canal 4 Marília. Seja muito bem-vindo a esse momento de muito conhecimento, um momento terapêutico para que a gente consiga construir conhecimento juntos, né, gente? Essa é a ideia do programa Vivências aqui. Onde quer que você esteja, você tem acesso à saúde mental, a desenvolvimento humano, a conhecimento e vários assuntos importantes nesse sentido. Seja muito bem-vindo a este momento e eu estou muito feliz de estar aqui com você e estar trazendo hoje um tema extremamente importante. Importante para mim pessoalmente e importante porque eu percebo a necessidade de falarmos sobre a doença de Alzheimer. Setembro Lilás. Setembro tem várias cores, né, gente? Tem setembro verde, que é doação de órgãos, setembro amarelo, que é prevenção ao suicídio, né, promoção de saúde mental. E a gente tem o setembro lilás também, que é pra gente olhar pra doença de Alzheimer. Você sabe o que é a doença de Alzheimer? Conhece alguém que tem Alzheimer, alguém na família que tem Alzheimer? Como que é essa dinâmica? Como que funciona isso dentro da nossa casa? Não sei se vocês sabem, muitos sabem, né? Mas se você não sabe, eu vou te contar um pouco. Nós tivemos em casa a nossa mãe com Alzheimer e nós vivenciamos isso por aproximadamente 14 anos. E hoje eu recebo aqui no programa uma pessoa extremamente especial, pessoalmente para nós e também profissionalmente, que é o Dr. Virgílio, geriatra, que nos acompanhou nesse processo, que foi parte da nossa rede de apoio, nas instruções, no acolhimento e nos ajudando a lidar com o Alzheimer na nossa casa. E nós, especialmente nesse programa Vivências, a gente vai falar sobre a dinâmica da casa com uma pessoa com Alzheimer. Nós não vamos falar somente da doença de Alzheimer, a gente vai explicar um pouco o que é, mas como funciona e quais são as dificuldades e as dores que uma família toda ela acaba sentindo quando tem alguém com esse diagnóstico em casa. Então eu quero agradecer, o Virgílio não está aqui com a gente fisicamente, mas ele vai conversar com a gente pela internet, que é assim, que nos ajuda muito nesses contatos. Então eu quero agradecer muito a presença do Virgílio aqui no programa Vivências. Virgílio, seja muito bem-vindo e eu quero agradecer muito você, tanto na nossa família, quanto aqui no programa Vivências para falar um pouco sobre Alzheimer. Virgílio, seja bem-vindo. Oi, tudo bem com você? Um abraço aí a todos que estão nos vendo, nos ouvindo, né? Esse seu programa, te parabenizar, né, por essa iniciativa de estar fazendo esse trabalho de educação e saúde, né? Trabalhando aí os temas da psicologia, os temas da saúde mental, né? Então, te agradeço, né, pela oportunidade de você abrir pra gente falar um pouquinho desse tema que é tão importante nos dias de hoje, cada vez mais prevalente, e que é o tema das demências, que é o tema da doença de Alzheimer. Muito obrigada, Virgílio, por estar aqui com a gente. E eu queria só que você falasse um pouco do que é o Alzheimer, né? O que é essa demência, qual que é o impacto dessa demência na família, só para a gente começar a introduzir um pouquinho, porque tem gente que ainda não sabe o que é o Alzheimer, qual que é a diferença do Alzheimer com outras demências. Fala um pouquinho pra gente. Isso mesmo, né? A gente tem muitas dúvidas, né? As pessoas têm muitas interrogações sobre o que é Alzheimer, o que é demência, o que é demência senil, né? E muitos acham que é a mesma coisa, e não, né? Então, a doença de Alzheimer é um tipo de demência, né? Então, quando a gente fala em demência, a gente está diante de uma condição onde o indivíduo, não só idoso, mas até algumas vezes pessoas um pouco mais jovens, mas sua grande maioria pessoas depois dos 60 anos, que vão apresentando alterações cognitivas, alterações comportamentais, alterações funcionais, né? Então, o que é isso? Alteração cognitiva
é alteração de memória, alteração da atenção, o raciocínio, na capacidade de compreender as falas, a capacidade de expressar uma linguagem, se localizar no espaço, né? Planejar coisas do dia a dia, executar tarefas, né? E alterações de comportamento, né? Também são muito comuns, né? Desde o quadro depressivo até inquietação, agitação, alucinação, delírios, né? E as alterações funcionais, né? Então, os indivíduos que têm uma demência, como é o caso da demência do tipo Alzheimer, eles estão apresentando uma progressiva dependência para as atividades do dia a dia. Esses indivíduos vão perdendo autonomia, capacidade de tomar decisões, de resolver problemas, né? Ficando bastante tudo líquido da capacidade de trabalhar, né? E com o tempo também eles vão tendo dificuldades para as tarefas básicas, como tomar um banho, se vestir, deambular, né? E essa questão da dependência, junto com as alterações cognitivas e funcionais, é o que acaba impactando muitas famílias, né? Tanto emocionalmente, fisicamente, financeiramente, socialmente. Então, o impacto ele é global na vida dos familiares, de quem cuida essa pessoa com demência, né? E acaba, querendo ou não, né, Virgílio, trazendo essas dificuldades na funcionalidade do indivíduo para toda a família, né? Toda a família acaba sentindo isso de alguma forma. E é uma doença progressiva, né? É uma doença que a gente acaba perdendo a pessoa devagarzinho, né? Você vai percebendo aquelas perdas que vão acontecendo. E esses impactos na família são impactos emocionais, impactos financeiros, como você disse, impactos sociais, né? Na sua visão, enquanto médico, né, enquanto acompanhamento das famílias, quais seriam as saídas ou o que a família pode fazer para diminuir, talvez, esse impacto que gera, Virgílio? E essa é uma questão, né, que realmente a gente sempre procura compreender, né, quando você está acompanhando aí essas famílias, né, o quanto que a família está compreendendo a situação daquele seu ente querido, né? Acho que a questão da aceitação é muito importante, porque se a família não entende que aquelas interações comportamentais têm relação com a própria doença, né? Então a família acaba entrando em confronto entrando em conflito, isso vai desgastando bastante, né? E essa dinâmica familiar, né? Então acho que tudo começa com a questão da aceitação e esse vínculo da família com o médico, com a equipe que dá essa assistência, né? É muito importante, né? E isso vai depender de família para família, essa questão da aceitação, mas essa questão da educação, da informação, né? Da família estar aberta, toda a família está aberta a entender como é a doença, como ela evolui, né? Que é um símbolo importante. Às vezes a gente vê que existe uma certa discordância, né? Então quem convive no dia a dia com o paciente, com o indivíduo com demência, ele está ali observando as alterações cognitivas, comportamentais, mas muitas vezes aquele familiar que está mais distante, que só conversa por telefone, por videochamada, às vezes acha que está tudo bem com você, né? Eu vejo papai, mamãe, parece que está tão bem, está falando de normal comigo, né? Me conhece, né? Mas é diferente estar nesse dia a dia. Então a família tem que ter aí um compartilhamento, né? Desse cuidado. O ideal é que seja esse compartilhamento no presencial mesmo, né? Então aquela ajuda, aquele suspiro, né? A partir do momento que existe ali uma sobrecarga, um cuidado cansado, né? Então tem que ter alguém para ajudar, né?
para estar junto, para ficar um período, final de semana, né? Para que esse familiar possa descansar um pouco, fazer aquilo que também gosta, né? Sair com a família dele, né? Se dedicar, às vezes, a um sonho que tem de uma profissão, né? Porque muitos familiares interrompem totalmente sua vida, né? Para viver em função daquele familiar, né? Que está passando por essa doença, né? Então, a questão do compartilhamento, Ana, eu acho que é o mais importante. E é algo que vai prevenir essa sobrecarga que muitas vezes chega ao nível do burnout mesmo, né? Então, a gente usa muito esse termo para falar de profissionais, né? Que vão entrando no processo de esgotamento físico e mental, mas a gente percebe que o cuidador é como um trabalhador mesmo. Então, ele tá ali 24 horas, né? 7 dias por semana, 30 dias no mês, não tem férias, não tem descanso, né? Muitas vezes, né? Não só cuidando desse familiar, mas cuidando da casa, né? Cuidando das contas da casa, né? Cuidando da própria família, né? Tem cuidadores que são casados, têm filhos, e então eles abandonam, saem da sua casa para morar, né? Com seu pai, com sua mãe. Sim. Né? Então, assim, a questão do compartilhamento, eu penso que é a base de tudo. Se você não tem um compartilhamento, né? Como é que você vai fazer exercício físico, que é algo que pode ajudar? Se você não tem compartilhamento, como é que você vai exercer, por exemplo, a sua fé, se você tem uma religião? Como é que você vai na sua igreja? Tem que fazer isso, né? Então tudo isso é bom. Exercício físico, ter uma alimentação saudável, ter a questão da fé, né? Se envolver com a sua igreja, com a sua religião. Mas se não tem alguém para ajudar nesse momento, né? Vai ficando muito difícil, né? Então a gente diz que cuidar de uma pessoa, demência, com Alzheimer, né? Conforme a doença vai evoluindo, é praticamente impossível você fazer isso sozinho. É praticamente impossível. A gente sentiu muito isso na nossa família, né, Virgílio? Você acompanhou bem a nossa família, a gente sentiu uma evolução e um desespero, às vezes, que dá, da gente percebendo a perda de uma forma tão concreta, né? Então, assim, ali, sem você poder reverter. Até nessa questão, Virgílio, da evolução da doença, tem algum dado que fala da rapidez dessa evolução, ou depende muito de cada indivíduo? O que esses cuidadores eles podem esperar? O que eles podem ir observando nessas evoluções? Assim, a doença de Alzheimer é a principal causa de demência, né? Então, 70% das demências são causadas pela doença de Alzheimer. A gente tem outras demências, por exemplo, demência vascular, doença por corpos de Lewy, né? Que podem ter uma evolução um pouco mais dramática, um pouco mais aguda, evolução um pouco mais rápida, né? Mas a demência da doença de Alzheimer tem uma evolução muito lenta, né? Então, lenta em que sentido? Às vezes, uma pessoa com Alzheimer pode ter uma sobrevida de 20 anos, desde o início dos sintomas até ao óbito, né? É claro que isso vai variar, né? Então, se fala que na média que 8, 10 anos, mas então tem aqueles que vão ter uma sobrevida menor, outros intermediário, né? Então, o Alzheimer ele passa por fases, né? A gente tem uma fase inicial, uma fase intermediária e a fase grave, né? Nessa fase intermediária, os primeiros anos de doença, 2, 3 anos, onde a pessoa vai ter mais aquele distúrbio de memória, é o esquecimento, né? Então, a perda de memória recente, né? Esquece rápido das coisas, fica extremamente repetitivo, fala a mesma história várias vezes, né? E aí já pode começar uma dificuldade com lembrar palavras, né? Por exemplo, lidar com o dinheiro, preparar uma comida, confusões que começam a surgir, né? Mas o paciente ainda toma um banho sozinho, se veste sozinho, as atividades básicas estão bem preservadas, né?
Na fase moderada, a gente vai tendo assim, mais comprometimento cognitivo, né? Então, é aí que surge, por exemplo, as orientações do espaço, as pessoas correm o risco de se perderem uma rua, né? Então, a discussão executiva é muito comum nessa fase, né? Então, capacidade de resolver problemas, de organizar, de planejar, né? Então, e o indivíduo ele vai até de uma dificuldade para tarefas básicas, né? Então, ele entra debaixo do chuveiro e não consegue se lavar direito, né? Então, ele se molha e já quer sair. Então, ele vai tendo uma dificuldade em executar tarefas básicas. Ele consegue botar a roupa direito, coloca, né? A cueca em cima da calça. Nessas confusões com tarefas básicas, até a fase grave, né? Que às vezes é uma fase bem longa, tá? Às vezes o termo grave, a gente já pensa que entrou nessa fase, né? Vai, tô rapidinho, não. Fase grave costuma ser mais longa, né? Onde a pessoa tá totalmente dependente para essa atividade de vida diária. Então é alguém que tem tamanho, é alguém que mexe com panela, né? Muitos já estão com dificuldade de marcha, ou precisa ter alguém para se apoiar, para evitar uma queda, até evoluir para uma situação de imobilidade, né? E vai ficando mais acamado e você tem que ter vários outros cuidados, né? Não demanda, por exemplo, um cuidado prolongado, não? Cuidado outras vezes por um cuidador, por um técnico de enfermagem, porque as demandas, né, de cuidados elas aumentam nessa fase, né? Eu percebo que para o cuidador, falando do cuidador familiar, né? Tem muitas famílias que têm condições e colocam cuidadores e tal, mas o cuidador familiar, a fase onde esse familiar, né, esse paciente, ele está ainda fase intermediária, que muitas vezes não aceita muito ajuda, fica um pouco mais agressivo, né? Você chama para tomar um banho, não quer tomar um banho e fica mais resistente. Talvez seja uma das fases mais difíceis, pelo menos pessoalmente, para a gente, né, Virgílio? E o que você orienta esse cuidador, né, esse familiar, quando ele está diante de um paciente, do seu pai, da sua mãe, que está numa fase mais agressiva, mais rígido, mais resistente? Como lidar? A gente deixa, a gente não insiste muito, a gente entra meio aí na dinâmica desse paciente. Como que a gente faz para diminuir essa sobrecarga e esses conflitos, Virgílio? Realmente, essa fase moderada é a que costuma causar mais impacto emocional, né, nos cuidadores. Quando o cuidador entra em um quadro depressivo ou piora a sua irritabilidade e até, infelizmente, pode levar um quadro de agressividade, né? Sim. Por parte do cuidador, né? Por paciente sendo vítima, né? Sim. E até porque pode ser uma reação à fragilidade física do paciente, da pessoa portadora de demência, né? Então a gente, infelizmente, vê isso bastante, né? Até muito noticiado, casos assim, de agressão física, onde igual são vítimas e idosos portadores de demência também são aqueles que são mais vitimados, né? Porque a família não entende que aquilo é uma reação, não é o comportamento provocado pela doença, né? Então, primeiro, aceitação acima de tudo, né? Outra coisa, a família tem que perceber, tentar entender o que causa irritabilidade no seu ente querido, né? Então, será que motivou ele até aquele comportamento? Sim. Pode ser muita coisa. Pode ser um ambiente mais barulhento, pode ser uma de rotina, então mudou de casa, tá na casa de outro filho, tem pessoas diferentes na casa, cuidadores novos, né? Pode ser, por exemplo, um quadro de infecção. Sim. Né? Então, por exemplo, uma infecção urinária, uma infecção pulmonar, pode causar adulteração comportamental, uma desidratação, né? Um remédio que entrou, que o médico passou, isso pode causar uma alteração do estado mental. Daí
a família tem que estar atenta e observar o que pode estar acontecendo, porque esse indivíduo, né, com alteração cognitiva severa, ele, infelizmente, ele não consegue te passar uma informação confiável, aí, no sentido de que ele não consegue expressar através da fala aquilo que está acontecendo com ele. Ele vai te falar, é porque a minha barriga está doendo, o intestino está preso. Mas um fecaloma, por exemplo, uma disfunção intestinal, pode fazer com que o indivíduo fique agressivo, uma dor na coluna, decorrente de uma queda, pode deixar ele agressivo, ele pode gritar a noite inteira, tá? Agora, é claro, tem as alterações comportamentais próprias da doença, né? Então, nessa fase você tem comprometimento mais de lobo frontal, na doença de Alzheimer, também outras demências, demência vascular, tudo isso, né? Então, os pacientes, eles têm os rependes, né? E tem as suas impulsividades, né? Então, ele fica agitado, né? Então, assim, o paciente tem que ter, nesse momento, assim, muita paciência, né? E tentar sempre reagir por naturalidade. Sim. Por mais que pareça difícil ser esse tipo de reação, né? Porque se o familiar ele começa a gritar, ele começa a dar ordem, e começa a ter uma postura de autoridade, de tentar puxar esse indivíduo, segurar ele, isso infelizmente só vai agravar a situação. Então, o idoso não é uma criança, né? Então, infelizmente, apesar de que muitos achem que o idoso vira criança, a pessoa com demência vira criança, né? Mas o idoso tem força, né? O idoso ele tem emoções ali, né? A memória emocional do idoso ela pode permanecer, né? Até no quadro de demência, tem que tentar reagir com naturalidade, né? Então, claro que para isso o cuidador também ele tem que estar bem, aí o cuidador cansado, exausto, sobrecarregado, às vezes vai ser difícil para ele ter esse tipo de reação de tranquilidade, né? Mas tentar mudar o foco, né? O paciente está ali insistente numa ideia fixa, quer ir para casa, não tô na minha casa, não leva, né? Então tem que respirar fundo. Bem, vamos para casa, então precisamos tomar um banho. Como é que vai para sua casa? Aí a pessoa, né, leva com o banho, né, coloca uma música, começa a conversar de outras coisas, né? Vamos pensar, tá tomando banho, depois o que a gente vai fazer, hein? Depois desse banho, vamos ver um filme legal, vamos tomar um sorvete, sei que você possa ter sorvete, ter uma comida especial para você. Então, até esse de tentar e sabe esquecer daquela ideia fixa. Isso muitas vezes só nem é, mas ela pode funcionar. O que a gente orienta é não ficar batendo de frente, tentar argumentar, sabe, tentar dar aquela missão do moral, ficar ali, né, meia hora falando, tentando explicar que não é assim, que é assar. Isso infelizmente não vai resolver. Eles não conseguem captar isso, né? Eles não vão conseguir entender. Isso vai deixar o ambiente mais nervoso, né? Todo mundo mais irritado. O que você fala da aceitação dessa situação é assim extremamente importante, né? A gente trabalha muito na psicologia com a aceitação de algumas situações que a gente não consegue mudar, né? E essa coisa também da gente, a gente tá entrando num nível de estresse, gente, a gente tenta fazer a distração, sair um pouco desse ambiente de estresse, né? Não quer tomar um banho agora e precisa tomar um banho agora, e, sabe? Tentar realmente mudar um pouco desse ambiente, né? Mudar um pouco da ordem das coisas.
para as coisas ficarem um pouco mais fáceis, né? Nessa dinâmica toda, né, Virgílio? Porque é muito difícil. E outra, acontecem vários imprevistos, né, no cuidado. Então, muitas vezes a gente fala, eu tenho 1 hora aqui para dar um banho na minha mãe, né? Mais ou menos cronometrado, é 1 hora que eu vou investir nesse banho. E às vezes acontecem tantas coisas nesse banho que o banho de 1 hora virou 2, virou 3 horas. Né? E aí acabam tendo algumas frustrações e muitas dificuldades nesse sentido. A questão da comunicação é muito importante. A gente se comunica com uma pessoa com quadros de demência e que pode ter essa alteração de comportamento, né? Então, a pessoa, né, o cuidador tem que o tempo todo perdoar, né, as falhas, as dificuldades, né? Acho que tem que ter assim uma questão de empatia muito grande para poder passar por essas fases, né? Exato. Então, eu acho que isso é muito importante. Exatamente. E a empatia no sentido bem real da palavra, né? Como se você estivesse naquele lugar, se você que tivesse perdido a memória, se você que estivesse perdido dentro da sua casa, né? A gente exercitar a empatia nesse sentido. E no fundo, né, Ana, a pessoa com demência, ela vive uma insegurança muito grande. Sim. Né? Então, é o que você falou. Se imagine você, por exemplo, né, tá aqui, né, Marília, você é transportado, né, para a Rússia, né, numa língua que você não entende, não consegue... Uma casa totalmente diferente. Totalmente diferente, um clima totalmente diferente, né? Como que a gente vai se comportar no lugar disso? Você vai querer estar ali? Isso. Então, a pessoa com demência, ela não reconhece as pessoas, muitas vezes não reconhece o lugar, não se reconhece, então ela tem esse insight conjugado, então ela às vezes ela tem os seus delírios, né? Ela acredita naquilo que ela está falando e não adianta você argumentar, porque um estado de psicose, não adianta você tentar corrigir, argumentar, não vai resolver. Você tem que entender que você precisa desviar a atenção dela para outra coisa, para outro foco, né? Tentar acalmar, demonstrar o quê? Confiança. Olha, eu tô tudo do seu lado, não vai acontecer nada, né? Então, é o toque, é um abraço, né? Muitas vezes a pessoa se sente sozinha, o cuidador sai um pouco do lugar, a pessoa já fica em pânico, né? Então, olha, eu vou ali, mas eu já volto, tá? Tá? E o idoso tem a questão da memória, né? Então, poxa, mas cadê? Tava aqui comigo agora, né? De onde foi? Então, me abandonaram, eu tô sozinho aqui. Deve ser desesperador, gente. Deve ser, assim, angustiante. E olhando para vocês, né, para mim, que já fui cuidadora, para vocês que são cuidadores, a ideia é a gente encontrar os nossos limites dentro dessa situação, né? Nós temos os nossos limites também. E ter pessoas que consigam realmente fazer essas trocas com a gente. Olha, hoje eu preciso de uma ajuda nisso, eu preciso ter um tempo nisso, eu preciso, sabe, respirar um pouco, ter pessoas próximas que a gente consiga dividir um pouco esse cuidado. A gente sabe que isso é um pouco, às vezes até ilusório, né? A gente ter tanta rede de apoio assim. Mas uma das coisas que eu achei assim fundamental e conversando com outras famílias é você pedir ajuda mesmo. Olha, eu preciso de alguém para ficar aqui com a minha mãe 2 horinhas. Ela já tomou banho, tá tudo certo, só fique com ela, só para eu ir fazer uma aula e voltar. Pra gente que é cuidador sair desse ambiente, né, Virgílio? Eu preciso ir lá fazer uma aula e voltar. Eu preciso ir lá visitar alguém e voltar. Eu preciso fazer uma caminhada e voltar. Para que a gente saia desse ambiente, que é um ambiente de muita perda, de muito sofrimento, que a gente consiga recarregar as energias lá fora. Então isso é extremamente importante, né? E assim, né, e saber falar assim, né? Se alguém tá oferecendo ajuda, né? Opa, vamos lá, eu aceito de coração, tô precisando mesmo, né? Porque muitas vezes quem tá de longe vê aquela pessoa, parece, né, estar firme ainda, mas ela ainda tá expressando aquela fortaleza, né? Mas ele vai adoecendo na nossa frente mesmo, né?
Então, o nosso papel ali por sociedade, né, por comunidade, por amigo, né, sempre tá precisando de alguma coisa. Vocês não querem que eu fique um tempinho aí? Dá. E aí o familiar também aceitar essa ajuda, porque tem muito de culpa também. Tem familiar que não quer ajuda de ninguém. É verdade. Ou eu ir do lado, mas não, sou eu que sei cuidar, ninguém cuida como ele. É verdade. Então ela só fica bem comigo, e não é assim, né? Gente, eu ficaria aqui horas conversando com o Virgílio, é um assunto extremamente importante, né, de cuidado, tem uma incidência muito grande, né, do Alzheimer hoje na nossa sociedade e da necessidade de olharmos para o cuidador, né, porque tem vários estudos e a literatura diz o quanto que o cuidador adoece também nesse processo todo. E outras oportunidades virão para o Virgílio vir aqui e a gente conversar e sempre trazer esse olhar de cuidado para o cuidador. E eu quero agradecer muito, Virgílio, você de participar, de você trazer assim a sua visão enquanto tão próximo, né, das famílias. Quero agradecer aqui publicamente, né, a sua presença na nossa família, que sempre foi de extrema rede de apoio e suporte. E fala um pouquinho pra gente onde que você tá aqui em Marília, onde você atende, onde as pessoas te encontram, Virgílio. Te agradeço, viu? Foi um prazer revê-la, né? Obrigada. A gente precisa tomar um café. Esse contato presencial de novo, né? A gente vejo pessoalmente, né? Mas aí a gente já vai batendo essa saudade virtualmente. Queria agradecer pelo convite, te desejar muita sorte aí. Obrigada. Esse trabalho que você faz, ficou muito legal. E acho que dizer que desse papel de cuidar é de todos nós, né? Então, não é só da família, né? Mas é da sociedade como um todo, né? É da iniciativa privada, né? É do Estado, né? Então, hoje nós temos aí uma política nacional de cuidado. Sim. Que infelizmente ainda não foi divulgada, tem muita coisa para ser discutida, a gente ainda não tem plano nacional, né? Então, a necessidade urgente da gente olhar cada vez mais pro cuidador, né? Esse indivíduo que abandona tudo, abandona a família, abandona trabalho, passa as dificuldades, as mais diversas, né? Então, acho que é muito importante a gente ter esse olhar assim de solidariedade para essas pessoas. Sim, sim. Abraço. Obrigada, viu, Virgílio? Você está na Clínica Cascata, né, Virgílio, aqui em Marília? Isso, trabalho na Clínica Cascata, estou como geriatra em Marília há muitos anos. Já atuo também com o professor da Faculdade de Medicina da FEMA, o Aina Assis. Que legal. Ajudando aí os alunos também nessa formação em geriatria que é muito importante, né? Muito importante, essencial. Depois a gente vai deixar os contatos do Virgílio aqui para vocês. E pessoal, nós estamos aqui para discutir assuntos extremamente importantes e se você também tem dificuldades, conhece alguém que tem Alzheimer e famílias que estão nessas dificuldades, procure o Virgílio, me procure, vamos ver o que a gente consegue fazer, procure ajuda, esteja aberto à ajuda, à rede de apoio, porque a gente precisa se ajudar, porque a família toda adoece nessa situação e a gente precisa trazer qualidade de vida. Quero agradecer muito você que esteve aqui comigo e fique ligado, a gente se vê no próximo programa Vivências. Um beijo para você.